As sociedades secretas desempenharam um papel de não pequeno relevo, embora discretamente articulado e reservado aos subterrâneos do corpo político e social, nos tumultuados acontecimentos do Júlio Revolucionário de 1830. Em especial, a maçonaria francesa, que já possuía tradição secular desde o Ancien Régime, consolidou-se, no decorrer da Restauração, como um verdadeiro cadinho ideológico de fermentação liberal, secularizante e antimonárquico. Reorganizada após os sobressaltos do período napoleônico e solidamente conectada às lojas da Inglaterra, da Itália e de outras nações onde o espírito das luzes se mantinha operante, ela tornou-se mais do que uma fraternidade ritualística. Converteu-se num centro de irradiação de doutrinas, de articulação política e de preparação silenciosa para o embate. Através das estruturas hierárquicas e dos graus simbólicos, os maçons disseminavam, sob véus de linguagem esotérica, os princípios herdados do Iluminismo e da Revolução: a soberania popular, a igualdade jurídica, a liberdade de imprensa e de culto, bem como a limitação do poder real e a separação entre Igreja e Estado. Em consequência, as lojas serviam como fóruns semiclandestinos, onde se teciam diagnósticos da situação política e se formulavam estratégias destinadas à erosão do regime legitimista. A censura estatal e o conservadorismo clerical, longe de frear esse processo, apenas contribuíam para radicalizar as resoluções internas. Não poucos dos chefes políticos, jornalistas, juristas e deputados que influenciaram decisivamente os rumos da Revolução eram maçons de elevado grau, cuja filiação lhes conferia acesso a redes de apoio nacional e internacional. Tratava-se, em sua maioria, de membros da burguesia orleanista, formados nas letras e no direito, influenciados pelos escritos Charles-Louis du Secundat, Barão de la Brède, e de Montesquieu e Voltaire, e convencidos de que o absolutismo dos Bourbon não mais se coadunava com os tempos modernos. Suas reuniões não raro contavam com a presença de representantes estrangeiros, que, por sua vez, transmitiam experiências de luta constitucional em outros contextos europeus. A maçonaria, por conseguinte, operava numa esfera discretamente institucional. Através de sua penetração nos periódicos liberais e nas academias, bem como de sua influência sobre membros da Câmara dos Deputados e das administrações locais, ela contribuía para fragilizar o prestígio da monarquia. Ao fazer circular ideias, subtrair legitimidade ao trono e articular lideranças, foi minando a base simbólica e administrativa sobre a qual repousava o poder de Charles X. Mas não agia sozinha nesse processo subterrâneo. A Carbonária, sociedade secreta que nascera, em origem, dos contextos nacionalistas e anticlericais do sul da Itália, começava também a lançar raízes vigorosas em França desde a década de 1820. Embora mais recente que a maçonaria e menos estruturada em termos formais, ela possuía um caráter eminentemente operativo, voltado à mobilização direta das massas e à execução de ações conspiratórias contra os regimes despóticos. A própria organização carbonária, composta por pequenas células autônomas chamadas venditas, permitia-lhe agir com discrição e agilidade, escapando muitas vezes à vigilância das autoridades. Introduzida em território francês por exilados políticos e por maçons reformistas, a Carbonária logo encontrou ressonância entre estudantes, operários e militares liberais. Seu apelo simbólico e combativo granjeou adeptos nos meios urbanos, sobretudo em Paris, onde as tensões políticas se avolumavam. Os ideais propagados, liberdade, oposição ao absolutismo, anticlericalismo, nacionalismo, encontravam acolhida fervorosa entre os jovens das escolas de Direito, Medicina e Engenharia, que seriam mais tarde protagonistas das Jornadas de Julho, diferentemente da maçonaria, cujas reuniões se realizavam em recintos fechados e sob rituais sofisticados. Os encontros carbonários ocorriam nos cafés, nas oficinas, nos quartéis e mesmo nos pátios universitários. Ali se redigiam panfletos, se combinavam insurreições, se jurava fidelidade à causa republicana e se preparava com espírito quase sacrificial o levantamento armado. A espontaneidade e o fervor desses círculos contrastavam com a reserva e a diplomacia dos maçons, mas paradoxalmente, as duas organizações acabavam por se complementar no terreno da ação. Durante os dias 27, 28 e 29 de julho, os efeitos cumulativos dessa preparação tornaram-se evidentes.
enquanto os jornais liberais, redigidos em parte por maçons, inflamavam os ânimos com editoriais contra as ordenanças, os jovens carbonários erigiam barricadas nos bairros populares e travavam combates de rua contra as tropas reais. A aliança tácita entre a ação ideológica e a sublevação material encontrou naquele momento seu ponto de máxima eficácia. O general Gilbert Dumoutier, Marquês de Lafayette, figura icônica tanto para os liberais franceses quanto para os republicanos americanos, representava, por sua vez, o elo simbólico entre os dois mundos. Ele era membro da maçonaria e defensor da Carta Constitucional, gozando de imensa popularidade entre os liberais moderados. Chamado a intermediar a transição após a abdicação de Charles X, Lafayette desempenhou papel decisivo na escolha de Louis-Philippe, Duque de Orleans, como novo monarca constitucional. A escolha de Louis-Philippe não foi fortuita. Ele próprio tivera vínculos com a maçonaria e representava um compromisso entre a monarquia e os ideais liberais. Sua ascensão ao trono, como rei dos franceses e não mais rei de França, simbolizava a vitória política do bloco orleanista, sustentado pelos maçons, e a derrocada do projeto absolutista. Não se tratava de uma república, mas tampouco de uma restauração integral. Era antes um novo arranjo político, em que as forças revolucionárias e moderadas procuravam coexistir. É certo, contudo, que a influência das sociedades secretas não se dissipou com o advento da monarquia de Júlio. Tanto a maçonaria quanto a carbonária continuaram a operar sob novas configurações, influenciando os debates sobre a educação laica, a secularização do Estado, a reforma eleitoral e o papel do clero. Seus membros ocupavam cargos estratégicos nas instituições civis e militares, dando prosseguimento à obra de transfiguração iniciada nos anos anteriores. Enquanto a maçonaria investia na formação doutrinária das elites e na ocupação dos espaços institucionais, a carbonária mantinha vivas as esperanças revolucionárias mais radicais, defendendo em certos setores a proclamação da República e a destruição completa do antigo regime. O equilíbrio entre essas tendências exigia prudência e habilidade, sobretudo de figuras como Adolphe Thiers e François Guizot, que tentavam articular a governabilidade com os impulsos subterrâneos que ainda fervilhavam nas ruas. Ainda que distintas em sua natureza e método, a maçonaria e a carbonária convergiam no essencial: a recusa ao absolutismo de direito divino, o combate ao clericalismo reacionário e o desejo de instaurar uma ordem política baseada na razão, no mérito e nas liberdades civis. Eram, nesse sentido, filhas tardias do espírito das luzes, moldadas pela história trágica do século XVIII e fortalecidas pela experiência traumática da Restauração. Ao olharmos retrospectivamente para os eventos de julho de 1830, não se pode negligenciar o papel decisivo dessas organizações ocultas, que agiram no limiar entre o segredo e a ação, entre o símbolo e a espada. Foram elas que prepararam o terreno ideológico, criaram redes de solidariedade, organizaram a resistência e canalizaram o descontentamento coletivo contra um regime que se mostrara anacrônico e opressor. Sem o labor discreto das lojas e das venditas, é duvidoso que a revolução tivesse alcançado tal êxito com tamanha rapidez e eficácia. A sinergia entre inteligência e audácia, entre reflexão e combate, confere às jornadas de julho uma dimensão peculiar, onde a história oficial encontra sua contrapartida nas sombras das sociedades iniciáticas. E é nesse entrelaçamento que se revela a verdadeira anatomia da transformação política de França naquele alvorecer do século XIX.